dia a todos. Eu queria agradecer a organização Corner, e gostaria de convidar a professora Helena deixar uma secretaria com essa número de escolas, mas para nós é muito importante a Secretaria de Educação nesse momento, as informações todas, né? E o professor Simão Pedro, amigo meu, trabalhamos juntos no projeto da Forma de Alunos, e coordena o programa de pós-graduação da PUC Minas, e já tem uma longa trajetória em termos de tecnologia de educação. Tem uma interação grande, acho que nós temos as críticas, nós universidades que não interagimos muito, né, depois com a rede pública de pesquisa, né, que de alguma forma até instrumentalizamos, né, para fazer as pesquisas, e se não tem uma trajetória bem distinta. E agradecer aos dois. E vou passar a primeira palavra para o professor Helena para falar um pouco nós, da Secretaria da Educadora, né, como a Secretaria Municipal de Educação vem trabalhando nessa direção. E a missão hoje, né, de ser quem dirige, né, um número de escolas tão grande, num momento, como bem disse outro dia, o professor Antônio Nova, né, palestra na Política Industriais, no momento que a escola, a sociedade, que ela exige que ela assuma responsabilidades para além do que deveria ser, né? Há uma cobrança pela sociedade muito grande, de uma escola que vê essa evolução, de transformação do mundo, né? Como caminhar, que é um avião em pleno voo, que tem que sofrer as mudanças, mas tem que garantir a rota. Então, agradeço essa presença. Bom dia. Fala aí, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Maria Helena. Obrigada pela presença da minha equipe aqui toda também, que me ajudou a organizar essa fala. E eu vou falar muito mais dar um retrato de como nós estamos hoje na Secretaria envolvidas, quer dizer, num outro patamar, entendendo que a cidade é uma cidade educadora, quer dizer, nós fazemos parte, né, enquanto Secretaria de Saúde e Educação, de uma rede da Prefeitura, de uma rede de cidades. E temos que ter em mente, quer dizer, nós estamos com hoje, depois eu vou mostrar o quadro para vocês, com quase 650 mil alunos, e hoje 1.496 unidades escolares, e com a probabilidade de construir mais 70, inaugurar mais 70 até o final do ano. Então nós somos uma rede, se nós não educarmos as garotadas, se nós não fizermos esse trabalho nas escolas, nós vamos ficar para trás se nós não queremos. Como é que é? Então, entendendo o que é ser uma cidade educadora, o que é fazer parte de uma cidade educadora, entender que nós estamos num território, e no território nós temos que dar conta dessa garotada, conta dessa escola, e a escola tem que trabalhar junto com a cidade. Ela tem que trabalhar a escola com espaço comunitário, com espaço educador, e aprender na cidade, valorizar o potencial de cada pessoa, entendendo que cada um tem um aprendizado individual, cada um tem que explorar a potencialidade de cada um, e temos um trabalho não só com alunos, nós temos também na rede trabalhando mais cerca de 40 mil professores. Então nós temos que fazer um trabalho de formação continuada, e essa formação continuada nessa área tecnológica não é fácil para quem está na escola começando, é um aprendizado junto com seus alunos. Hoje em dia a gente vê a realidade de professores aprendendo muito com seus alunos, é uma troca super interessante, dizer, onde cada um tem seu saber é respeitado e seu saber é estimulado. Entendendo esse território, onde nós estamos inseridos? Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, que tem as naves do conhecimento. Maria Helena acabou de me dizer como as naves têm sido frequentadas por nossos alunos, que saindo dos muros da escola, ampliando seu conhecimento, ampliando sua possibilidade de aprendizado. Temos o Planetário, outro grande parceiro, outra forma de aprendizado, outra forma de conhecimento. Os museus, esses museus são todos novos museus, especialmente o MAR e o Museu da Manhã. Eles têm programas de
formação de professores, de formação de visibilização dos nossos alunos, de forma também cada vez mais saindo dos muros da escola e a garotada se apropriar da cidade e de seus componentes. E os programas de saúde na escola também, que é um grande parceiro. E nós, na prefeitura, estamos trabalhando muito interligados, cada um fazendo uma parte, complementando, para todos nós crescermos juntos. E o nosso foco na secretaria é melhoria da aprendizagem e, junto com isso, implantação do tempo integral. Entendendo todas as pesquisas na área de educação mostram que quanto mais tempo o aluno fica na escola, com uma matriz curricular adequada, melhora o seu aprendizado. Então, nós estamos reorganizando as escolas, como eu vou mostrar depois. As escolas estão se organizando por faixa etária e ficando 7 horas na escola. E nós vamos, daqui amanhã, ou depois da manhã, nós vamos divulgar o resultado da nossa avaliação externa Prova Rio, mostrando o diferencial, quanto essa garotada que fica numa escola de mais tempo, o aprendizado é mais efetivo e o resultado é melhor. Então, esse é o futuro da rede, isso que nós estamos apresentando. E também de que forma? Toda a rede aprendendo ao mesmo tempo com todo mundo, não segregando ninguém. Então, essa é a realidade da Secretaria Municipal de Educação. Nós somos organizados em 11 coordenadorias regionais de educação, mais ou menos, em média, elas têm 100 e poucas unidades cada uma, algumas são maiores, algumas são menores, algumas têm 180 unidades escolares, escolas e espaços de educação infantil, quer dizer, desde o pequenininho até o final do ensino fundamental, passando pelo programa de jovens e adultos. Temos hoje 646 mil alunos, 41 mil professores, 16 mil funcionários e hoje 1.496 escolas. E como eu falei, com uma possibilidade de inauguração de 70 escolas até o final do ano. E essas escolas todas, escolas de turno único de 7 horas, com professores desde 2010, todos os concursos para professores são para professor 40 horas, e com isso eles ficam mais tempo na escola, eles ficam concentrados numa escola só, e isso torna o aprendizado muito melhor, as relações melhoram na escola, e o professor disponibiliza seu tempo de uma forma mais apropriada. Então, essa é a diferença que está se fazendo no rede. Há 2, 3 anos que nós estamos fazendo. Todas as pesquisas também mostram o seguinte: os países mais avançados, os países que estão melhores na educação, eles se organizam de forma por faixa etária. Nós temos então o que nós chamamos ED, que compõe a creche e a pré-escola, a criança que entra com 6 meses e fica até 5 anos e 11 meses, e aí passa para começar a se alfabetizar, no que nós chamamos, nós resgatamos a questão do nome primário e ginásio, um pouco assim de saudosismo da questão da importância acadêmica, entendendo que esse tem um peso, tem um significado importante. Então, o primário para nós vai do 1º ao 6º ano, é outra modificação que nós fizemos na rede. Quando nós entramos em 2009, cerca de 25% dos alunos dos 6º anos eram reprovados. Isso era uma constante no Rio e em qualquer lugar do Brasil, porque o 6º ano, o garoto vai até o 1º ano, com uma única professora, que às vezes até eu acompanho esses anos todos, e ele passa. Quando ele é novo ainda, com 11, 12 anos, para de repente 8 professores que ficavam com eles pequenas partes do dia. Então, essa questão dele não ter uma referência do professor, do pai achar que ele já estava no segundo segmento, já tinha autonomia, não cobrava dever de casa, não cobrava presença na escola, isso era um lugar de fracasso. Então, nós criamos uma figura do 6º ano experimental, vinculado ao primário, e esse 6º ano tem tido um sucesso absoluto. Entendeu? Então, o garoto fica lá, um professor só para ele, às quartas-feiras ele tem aula com mais 3 professores e faz uma passagem mais suave de um professor para 8, vai de 4 para 8. E o ginásio, nós entendemos o seguinte: havia uma rejeição enorme do adolescente à escola. Todas as pesquisas mostravam: eu não gosto da a escola não tem significado, a escola não entendo. Nós vimos que a gente precisava, não é o aluno que tinha que se acomodar à escola, a escola é que tinha que ver o sentido para o adolescente. Então nós criamos a figura do ginásio, que é uma escola feita somente para adolescentes, do 7º ao 9º ano, e essa escola, desde 2011, nós começamos com 10 ginásios, que são um sucesso absoluto, porque eles não são só tem adolescente. Tem todo um programa estruturado, toda uma série de disciplinas voltadas para ele. Nós temos 3 disciplinas eletivas que fazem toda a diferença. Primeiro é projeto de vida do aluno. Isso significa que o aluno ele não vai ainda
com 13, 14 anos, sabia o que ele quer, mas ele já tem indícios. Então ele tem um professor tutor que fica com ele, descortinando todas as possibilidades de vida para ele. Cada ginásio tem uma eletiva e tem a tutoria do professor. Então isso fez as escolas serem muito mais eficientes. E tudo isso tem por trás disso, tem uma matriz curricular específica para essas escolas com mais tempo de aula. Então as escolas de 7 horas oferecem ao alunos mais tempo de português, mais tempo de matemática, mais tempo de ciência, mais tempo de educação física. Então o aluno fica com um aprendizado muito mais consistente. E como eu falei, o professor é um professor de 40 horas, com dedicação a essa escola, e esse professor tem seu tempo de planejamento já consolidado. O professor tem em média 28 tempos de aula e tem 12 tempos de planejamento. Então é uma escola onde o professor então pode também fazer, além do planejamento, pode fazer a sua formação, pode integrar com o seu grupo, e isso faz com que a escola fica mais viva e tem a questão do pertencimento, que é fundamental para o aluno. O professor interage com os pais dos alunos, a direção interage com o seu corpo de professores, é uma escola muito mais viva. E qual é a vantagem da gente fazer a organização assim? A gente tem os primários, então como é que foi desenhado isso? Os primários foram sendo construídos mais perto das comunidades, para os pais não precisarem, as crianças pequenas não precisarem andar muito, não precisarem tomar condução para ir para a sua escola. São escolas já desenhadas perto das suas comunidades, perto das suas residências. E o primário fica, o isso é, de educação infantil, o primário mais no centro e o ginásio no centro, e isso porque aí todo mundo já tem mobilidade suficiente. Então, são essas vantagens que eu apontei: trabalho pedagógico, oferta de atendimento, planejamento escolar definido, vivo com a comunidade, e outra coisa importante, também quando esse estudo dessa territorialização das escolas, uma coisa importante foi sendo levado planejamento integrado com outras ações da prefeitura, clínica da família. Então esses alunos dessas escolas já são vinculados, eles e suas famílias, a uma clínica da família, a um médico da família, e todo um trabalho integrado da prefeitura, e também perto de construções de Minha Casa e Minha Vida e transporte de massa. E aí nós hoje estamos num outro patamar, né? A cidade tem que ser inteligente, mas tem que ser humana também. E para isso nós precisamos que essas teorias da comunicação, tecnologias da informação, pensem a cidade de forma inteligente. Lá na secretaria, com algumas ferramentas de tecnologia nós temos. Nós podemos acompanhar hoje, e basicamente tudo a gente tem um controle assim, do professor, onde o professor lá está, qual é a carga horária do professor, a gente tem o boletim online, Carioca Digital, que já foi falado aqui, esse portal do Carioca Digital. O pai tem condição de acessar as notas do aluno, o boletim do aluno, monitoramento da educação infantil, que é um projeto do Banco Mundial. A gente vai fazer uma análise da questão do impacto da educação infantil na alfabetização, porque a gente tem que acompanhar e aperfeiçoar. E por que acompanhar? Porque a gente tem que monitorar para poder aperfeiçoar, para poder melhorar cada vez mais. A gente tem também a matrícula online, toda a nossa matrícula online, o leitor biométrico. Só para não dar, nós fazemos hoje, cotidianamente, todo dia na rede, mais de 1.200.000, quase cerca de 1.200.000 refeições diárias para as nossas escolas. Quer dizer, é arroz, feijão, uma proteína, fruta, todo dia, isso é feito na rede. E a gente está fazendo estudo do aproveitamento dessas refeições da escola, para não haver desperdício. Porque você faz, o diretor da escola, o diretor da escola tem a sua relação de quantidade de alunos, ele pede os alimentos, ele manda fazer as refeições, segundo os dados do INEA, tudo bem, mas e consumo disso? Então, está querendo fazer esse leitor biométrico, nós estamos fazendo um projeto piloto, quer dizer, cada aluno vai, quando chegar à escola, acessa, e aí o diretor já sabe, o aluno que chegou, quantas refeições ele vai realmente produzir. É para ver uma organização melhor. A gente tem o BI e tem o CIURB, que é informação georreferenciada, interface com as outras secretarias. E aqui, a gente tem 93% das escolas conectadas com a internet. A gente tem o portal Reeduca, eu vou mostrar para vocês agora. Esse portal Reeduca, ele foi criado em 2010 com a intenção de ser um canal de comunicação direto com as escolas. Então, os professores, eles interagem no portal, todas as leis, todas as informações são postadas, os pais podem acessar também informações do boletim dos seus filhos. Então, é um canal de comunicação de duas vias. A gente informa e os pais também recebem.
E outro dia a Gisele, que está aqui da equipe, contou um caso super interessante. Uma menina de 13 anos, aluna nossa, se comunicou via portal Reeduca, pedindo a ela que essa menina tinha criado um blog e que ela queria postar o blog, porque ela queria que o blog dela. Então, até aluno vai nós. Então, é um portal que está se abrindo muito e a gente então está podendo se comunicar de forma mais direta, de forma mais informal com a rede. A gente tem, então, essas referências aqui, que é a administração, tem do Coped, a gestão, quer dizer, alguns blogs que a gente vai aumentar cada vez mais. Educoped. Educoped é um portal de aulas digitais criado a partir de 2011 da Secretaria e com o objetivo de fornecer material didático e informações online. Nós realizamos o material pedagógico impresso para todos os alunos e esse material é postado também no Reeduca, como também os professores têm suas criações, criam suas aulas e criam em cima. E sai a escola de apenas aquele material impresso e possibilita aos alunos e professores criarem e navegarem e terem uma aula mais interessante. E a gente criou, entre os ginásios que nós hoje temos 38 ginásios, nós temos o ginásio Novas Tecnologias, que fica numa escola, no antigo Clube Moarama, na Gávea, que foi comprado pela Prefeitura. E lá se criou esse ginásio Novas Tecnologias, que a gente ainda está experimentando o modelo, mas a gente acha agora que esse modelo já está mais redondo, mais aperfeiçoado. Então lá os alunos, eles ficam lá na subida da Rocinha, lá na Gávea, mas já na subida da Rocinha. É uma escola organizada de forma diferente, é um projeto piloto, que isso aí a gente tem que consolidar bastante para a gente poder expandir para outras escolas, por isso ainda é um único modelo. Não, as turmas não são. As turmas não são organizadas por anos letivos, quer dizer, elas se misturam de acordo com o desempenho e a evolução de cada um. Elas são organizadas por times, os professores são chamados professores mentores, e é uma aprendizagem bastante personalizada através de entrevistas. É um modelo muito interessante. A gente vem modelando esse ginásio, assim, que foi uma experiência para nós completamente inédita. Então a gente apoiou muito até hoje nós temos uma parceria com a PUC também, que está proporcionando a formação desses professores na área da informática, na área da computação. Então é uma relação muito estreita com a universidade, que vem facilitando que esse ginásio venha progredindo bastante. Outro projeto nosso que é importantíssimo é esse que nós estamos fazendo com o Banco Mundial de formação de professores. Uma rede com 40 mil professores, é muito difícil você ter uma formação continuada presencial. É muito difícil. Primeiro, porque onde vai se reunir? Você vai reunir. Segundo, como você vai tirar professor de turma e deixar a escola sem professor? É outro grande problema. Então, nós fazemos reuniões, a Multirio, que é a nossa grande parceira, nos ajuda muito também, mas nós entendemos que essa formação precisa ser constante e a questão da equidade, para ser para todos, para ser sustentável, precisa um modelo que nós não tínhamos como fazer. Então, fizemos uma parceria com o Banco Mundial. Nós vamos investir, fazendo na criação online, formação de salas, as formações vão acontecer ao mesmo tempo online. Nós vamos fazer a sala via a Escola de Formação do Professor Carioca, que nós criamos em 2010 também, para ser a fomentadora da formação continuada e também é quem faz a formação inicial do professor entrante. Então a gente precisa fazer uma plataforma, customizar, implantar essa plataforma, a transposição dos conteúdos que nós já temos e a formação de tutores para acompanhamento dessas atividades. Não é uma coisa simples para nós, em absoluto, porque a gente também, para fazer isso, precisa formar professores que sejam tutores. Então é todo um aprendizado novo, que para nós de educação é bastante recente. Nós, os professores, a gente tem professor novo, mas também temos muitos professores e muito tempo. Então, na nossa formação inicial, isso não aconteceu, isso não era realidade à época. Então, agora nós estamos fazendo com que os professores tenham essa formação na secretaria. Quais são as ações futuras, alinhadas com conceitos e áreas
inteligência e humanas. Novas escolas, todas entregues com a infraestrutura necessária para a internet. Nós temos, às vezes, sinal, em algum local, o sinal muito ruim, então nós não temos ainda um sinal eficiente para todas as escolas, então várias coisas que poderiam ser online, a gente faz offline. Mas a gente está tentando fortalecer isso e com uma conexão de alta velocidade mais barata. E aí entra o CIURB, que é o Sistema Municipal de Informações Urbanas, e essa aqui é como se a gente gostaria que fosse, né, uma possibilidade de conectar de forma integrada. Esse URB é um Sistema Municipal de Informação que tem como finalidade reunir, gerir e integrar informações sobre a cidade do Rio de Janeiro, estabelecendo um canal de comunicação de forma a subsidiar políticas públicas da administração municipal. Então, a partir disso, a gente pode ter mais respostas. Nós temos um banco de dados extremamente inteligente, extremamente muito importante. Agora é a questão, como é que a gente fornece essas informações, como é que a gente manda essas informações para eles. Só um detalhe assim, simples. A gente precisa saber como é que nossos estudantes estão em cada bimestre, como é que eles estão se saindo, se houve evolução, se não houve. Então, como é que se faz isso na escola? Você tem um bimestre, são 2 meses de aula, você ao final do bimestre, qualquer escola, você tem as avaliações dos professores, conselho de classe, aí dá a avaliação do aluno, e essa avaliação vai virada para a coordenadoria que nos envia. Quanto mais ágil, quanto mais rápido chegar essa informação para nós, maior o tempo que a gente pode intervir de forma a resolver aquela questão, a impulsionar aquela escola que está com aprendizado deficiente. Essa é uma dificuldade enorme para a gente. Como é que a gente interfere de forma pronta e rápida, porque a informação demora muito a chegar. Então, essa eficiência da informação para nós é uma coisa caríssima, né? Que a gente tem uma vontade enorme e pretende, e está ansiosa para conseguir, mas a gente ainda, isso é uma pedra no nosso sapato, poder como é que a gente agiliza esse sistema de informação de forma que a rede possa ser realmente inteligente e eficaz para dar respostas, né, às perguntas que são feitas, respostas às necessidades que a rede demanda, e a gente então tem um delay aí muito grande. Agora estou aberto às perguntas, espero que eu tenha mostrado um pouco da necessidade. Inclusive, eu acho que tem todo um link aí com a questão do legado, né? Quando a gente vê a continuidade da escola, um banco de dados inteligentes e inteligentes, né? Podendo ter as informações de modo mais inteligente. Então, a cidade educadora, né? Eu acho que deve ser a prioritária em termos de legado, de educação, conhecimento, é o maior legado para o cidadão, né? Para a política pública. Vou passar primeiro a palavra e depois a gente abre a discussão. Senão eu ia dispensar isso aqui. Bom dia a todos e todas. Eu sou Simão Pedro, sou da PUC Minas, vim para o céu, aqui pertinho, né? Faço parte da grande Rio, né? Para conversar com vocês. Quando eu recebi o convite da professora doutora Maria Helena, eu fiquei muito satisfeito. Primeiro, pela oportunidade de voltar a essa cidade, que definitivamente é maravilhosa. Sendo que eu dizia para a Maria Helena que agora em janeiro fez 60 anos que eu viajei pela primeira vez de avião. 17 anos, eu sou velho, e eu vim exatamente ao Rio de Janeiro com meu pai e minha mãe. Na real, eu fiz Brasil. Então, né, isso aqui tem uma marca na minha vida. Quando a doutora Mariana me convidou para o evento, eu falei, bom, eu vou ter que falar de cidade inteligente, comunidade inteligente. Eu não sei nem se eu tenho inteligência para isso. Aliás, o mundo está ficando tão inteligente, mas tão inteligente, que é tudo inteligente. Carro inteligente, geladeira inteligente, televisão inteligente, que eu estou me sentindo cada vez mais burro, cada vez mais estúpido, porque eu não dou conta dessa tecnologia tão inteligente. Então, às vezes, eu sofro um pouco com isso. Como sofro, por exemplo, eu tenho que falar em 20 minutos, a gente está acostumado a falar 2 horas na universidade, né? Quando é graduação e quando é pós-graduação até mais. Mas então eu propus a mim mesmo esse tema. Uma escola conectada no mundo, e aquela vírgula ali tem uma razão de ser. Ela não está ali por acaso, né? Porque não é só a ideia de uma escola conectada no mundo. Porque uma escola hoje, na minha visão,
para estar no mundo, ela tem que estar conectada. Então não tem sentido uma escola desconectada, né? Quando eu cheguei aqui e vi aquele título ali, 14º Encontro Nacional de Tecnologia e Negócio, eu falei, pô, mas caramba, o negócio meu não é o negócio dele. Mas eu pensei assim também, para muita escola, tem muito professor que você fala com ele de tecnologia na escola e fala assim, esse negócio não é comigo. Então, de repente, eu fui começando a tentar encontrar algum lugar, tá certo? Porque eu vou apresentar a vocês aqui hoje. Para frente, para trás e aqui. Uma curiosidade, por fineza, quem tem aí uma tecnologia móvel na mão, por fineza, se puder levantar a mão, um celular, um tablet, o que seja. Quase todos. Essa é a realidade da maioria das nossas salas de aula hoje. Principalmente no ensino fundamental, no médio e na universidade. Ou seja, essa tecnologia não é bicho estranho mais na universidade. Quantos têm instalado no seu celular algum dispositivo que leia QR Codes? Um monte de gente, olha que beleza. Né? Isso faz parte do nosso cenário. Eu vou mostrar porque isso faz parte do meu cenário de trabalho como professor. Né? Quem não tivesse, eu ia falar assim, olha, enquanto eu falo umas bobagens aqui, instala o Enigma aí, que eu vou precisar de uma ajuda sua minha lá no final da palestra. Combinado? Então, né, o Enigma é uma sugestão, mas pode pegar qualquer outro. Né? É de graça. Bom, de que lugar eu falo? Né? Eu acho importante sempre eu me situar de que lugar que eu estou falando. Bom, primeiro eu estou falando lá de Belo Horizonte, que não é cidade inteligente. Né? Tem muita gente inteligente lá, pena que eu não represento essa coisa, mas tudo bem. Nós nos sentimos um pouco cidade olímpica. Afinal de contas, teremos, né, partido do futebol lá no Mineirão. Então, somos um pouco olímpicos. Mas eu também falo de que lugar? Eu falo primeiro da universidade. Eu falo de um lugar na universidade, onde eu tenho, basicamente, eu vou dizer 3 tarefas. Né? Pesquisar tecnologias digitais na educação, é o que a gente faz, né, há muito tempo. Segundo, eu atuo, né, num programa de pós-graduação em educação, né, tendo esse eixo formador, né, inclusive atualmente eu respondo até pela coordenação, né, desse programa, do mestrado e doutorado. E terceiro, eu atuo lá na PUC, na formação inicial de professores. Né, então, eu tenho esse outro lugar também. Né, ou seja, eu estou formando gente na pós-graduação, mas estou formando gente na graduação. Na graduação, eu atuo em 2 ambientes. Né, eu tenho disciplinas presenciais, na biologia, que é a minha origem, né? Eu sou biólogo de formação, e tenho trabalho de disciplina à distância, onde eu atuo junto às outras licenciaturas de ciências humanas. Então, o que eu tenho de experiência, o que eu posso, né, pensar é a partir desse lugar. Ok? Bom, escola. Escola é um equipamento da cidade para aprendizagem. Pelo menos esse é o conceito que a gente pode ter. É um dos... Para muitos, infelizmente, é o único. E esse aí está um erro. A escola não é o único lugar para aprender, nós sabemos disso. Aliás, a gente começa a aprender antes de ir para a escola. E às vezes até corre o risco de desaprender algumas coisas lá. Mas desaprender e reaprender é muito bom. Isso não é problema nenhum. Né? Então, o erro está em achar que ele é o único equipamento para aprendizagem. Ele é um desses equipamentos. Né? E agora, o grande problema da nossa escola é que a nossa escola se transformou num lugar de informar. O aluno vai lá para se informar. Né? Então tem lá os que eu chamo dos repositórios da informação, né? O professor, o livro, o quadro, a única tecnologia que foi criada para a sala de aula, né? É o quadro, né? As outras não foram, e o aluno chega lá e recebe informação. Bom, é claro que antes ele está indo para lá com o seu celular, com o seu tablet, recebendo um monte de informação, no intervalo da aula ele recebe um monte de informação, quando ele volta para casa ele recebe um monte de informação, mas a escola diz, olha, a única informação que importa é essa que eu, escola, vou te dar aqui agora. Eu, professor, vou te falar aqui agora. Então, isso é um complicador e aí fica que a escola não é. Né? Quer dizer, é a escola para o aluno, é a informação do professor para o aluno. Né? E sem uma reciprocidade e sem espaço de comunicação. Porque o mundo é de informação e comunicação. Mas as nossas escolas, de maneira geral, falo de tudo, mas não falo de todas, né? Não estou falando especificamente de uma ou outra. A gente vê projetos muito interessantes, como eu tenho visto aqui no Rio de Janeiro, né? Tem lá em Piraí, outros lugares. Né? O que é que acontece? A comunicação é praticamente vedada na escola. O aluno não pode conversar, o aluno não pode falar com ninguém, ele tem que ficar calado, silente. Né? É a escola que eu chamo da escola da monotonia. Porque é da monofonia, é o professor que fala, e é a monocromia, né? Porque é aquela cor única no quadro. Então, o mundo é assim e a escola
infelizmente, tem se restringido à informação. E é bobagem a escola querer competir com esse mundo de tecnologia que informa muito mais, com muito mais velocidade, com muito mais possibilidades, né? Claro que com o desafio de quem se informa tem que colocar filtro. Porque na escola a gente tem a acomodação do professor ser o filtro, né? O professor vai dizer o que serve e o que não serve. Claro que no referencial dele. Agora, nesse mundo, né, eu tenho a informação, sou eu que vou lidar com ela, e isso é um grande desafio para a escola, né? A capacidade de que, notadamente, os jovens construam seus filtros para separar o que serve do que não serve, né? Afinal de contas, a internet é a maior biblioteca da história da humanidade, mas é também o maior depósito de lixo que nós conseguimos criar até hoje. Não sei se vamos criar um maior do que esse, né? Então, o mundo é um ecossistema absolutamente aberto, dinâmico, com trocas, etc. E a escola, um ecossistema fechado. Fechado em si mesmo, né? Ela se abraça, o professor fala para o aluno produz para a escola, os trabalhos escolares, por exemplo, né? Quantos de nós não fizemos trabalho escolar que foi para onde? Possivelmente na gaveta do professor. E dali ele não teve mais nenhum significado, né? Então, é a escola que se autoalimenta e que permanece como um ecossistema fechado. O mundo hoje é da mobilidade, né? Já disseram que nós somos nômades digitais. A escola é a imobilidade, né? E com uma paralisia paradigmática, sentada no modelo, né, que é antigo. Nós sabemos, alguns muito, assim, de maneira muito agradável, diz que é uma escola do século XIX. Mas dá para recuar um pouco, tá? Dá para cair na Prússia, com o modelo do Fichte, do século XVIII, e a gente, se olhar com algum cuidado, nós vamos ver muitas similaridades com a escola da Idade Média, com o trívio e o quadrívio. Então, ela não é assim, 19 é bondade, tá bom? Mas tudo bem, 19 formando gente no século XXI, né? Então, é uma escola fora do mundo, completamente fora do mundo. E agora, para colocá-la no mundo, não basta a conexão de internet. Há 30 anos atrás, nós colocamos computador nas escolas, começamos, né, nos anos 80. E isso não mudou muito a escola. A escola passou a ter computador, mas ela não entrou no mundo daquela informação, daquela tecnologia. Então, esse é o grande questão, né? Então, a nova escola tem que ser da informação e comunicação. Ela tem que lidar com essas duas dimensões. E, para isso, as tecnologias digitais de informação e comunicação são essenciais. Então, a escola precisa movimentar-se, né? Numa época de tanta mobilidade, a escola não pode permanecer parada. E eu vejo, aí eu vou começar, né, a minha reflexão a partir da minha prática, a importância dos dispositivos móveis. 30 anos atrás, 20 anos atrás, a escola tinha que montar laboratório de informática, né? Eram aqueles computadores enormes com aqueles monitores que pesavam mais ou menos uns 500 quilos, pelo menos a impressão que dava era essa, né? Aqueles de tubo católico, que tem pesado. Ela tinha que tirar um espaço dela, que em compensação virava a sala de visita, que era o melhor lugar da escola, era o laboratório de informática, inclusive porque o laboratório de informática tinha ar-condicionado, né? Por causa das máquinas, não por causa das pessoas, era por causa das máquinas, né? As salas continuavam. Aqui no Rio fica difícil estar sem ar-condicionado, mas Belo Horizonte dá para tocar, né? Agora, é claro que o laboratório de informática é muito mais agradável, né? Então, ainda que o monitor ficou um pouquinho mais leve, coisa e tal, né? Ficou mais fininho, né? A escola tinha que comprar equipamento, lidar com a obsolescência do equipamento, manter o equipamento, ok? E hoje, eu, escola, vocês são meus alunos, finjam que são meus alunos, ok? 15 minutos, 20 minutos não vai ser uma experiência das piores, eu espero, né? Vocês têm a tecnologia na mão. Vocês compram a tecnologia, vocês mantêm a tecnologia. Ok? Eu resolvo o problema de escola com os dispositivos móveis, né? Bom, essa nova escola que eu penso na perspectiva do currículo 4G, né? Casando com as tecnologias, né? O que é que a gente quer dizer com o currículo 4G? Esse conceito de currículo 4G nós apresentamos há 2 anos atrás no CIPI, né? A ideia foi o seguinte: o currículo que nós chamamos de 1G, a primeira geração do currículo de informática na escola, era o currículo dos anos 80, né, o laboratório de informática. Essa era a referência. Esse currículo era o da unipolaridade, porque só tinha um polo que era o próprio laboratório. Nas famílias não tinham computador em casa, então o aluno usava o computador na escola, né, começou a aprender informática, né, era o que se ensinava na informática, ele ficava na escola e só fazia trabalho ali, e para casa ele voltava com o caderno, né, caneta e o que tinha, né? Então, era dos espaços e tempos restritos, porque era o que? Era o tempo que ele estava no laboratório de informática.
né? Porque os professores tinham que agendar as atividades, porque não dava para todo mundo, né? Nem sempre dava um compasso, né, entre o dia que ele precisava do laboratório com o assunto. Às vezes o laboratório ficava a semana seguinte ao assunto que ele queria, e tudo isso, que eu sou velho aqui, não, o Frank também é velho, nós sabemos como é que foi isso. Né? Anos 90 ainda continua, né, a referência do laboratório, mas algumas famílias começam a ter computador em casa, então alguns professores começam a se permitir que o aluno faça, né, algum trabalho em casa, né? E depois veio aí o que eu estou chamando de bipolaridade, mas não para todos, né? Porque nem todos tinham esse computador em casa. Em 95 veio a internet, né? Então alguns começam a usar a internet, né? Aquilo que a gente chama de web 1.0, e começa aquilo que se chamou de pesquisa escolar, que eu ponho propositadamente entre aspas, porque aquilo que se faz não é pesquisa, aquilo que se faz é busca. Pesquisa é uma outra coisa, né? Pesquisa é um outro labor, né, que tem. Inclusive, eu tenho um aluno de doutorado que está fazendo uma tese dele exatamente discutindo essa questão. Ok? Mas aí nós abrimos algumas janelas virtuais. Né? Através da internet, a escola começou a ver um pouco o mundo. Né? Então, navegando na internet, a gente viu um pouco o que estava do outro lado. Né? Nos anos 2000, né, aí vem a questão, vem a importância dos laptops educacionais do projeto do UCA, né, o computador para aluno. Né? Então, nós colocamos tecnologia na mão do aluno, criamos a possibilidade do uso 1 para 1. Né? Eu tive, né, a felicidade de participar desse projeto, junto com o Marilene, né, com o Frank e com outros, né? Eu lá responsável em Minas. Nós rompemos um pouco a barreira espaço-tempo, né? Porque o menino da escola podia levar o computador para casa, né? Ele podia levar o notebook para casa dele, né? O laptop educacional, né? Foi chamado na intimidade de Uquinha. Okay? E aí aquela bipolaridade que eu falei que estava um pouco reduzida, ela ficou um pouco ampliada. Né? Quer dizer, aqueles alunos que tinham laptop levavam para a escola, algumas escolas não deixavam levar, infelizmente, né? Mas pelo menos nós ampliamos. Aí veio o currículo 3G, né? Que é a Web 2.0, né? Que é esse, por exemplo, que permite que a comunicação se faça, que o aluno produza para além da escola. Né? Quer dizer, ele pode produzir o trabalho, colocar na internet, né? Esse trabalho torna-se visível por outros, é submetido a audiências autênticas, não é só o filtro do professor, né? E aí nós tivemos janelas virtuais, nós enxergamos o mundo e de repente nós começamos a abrir algumas portas visuais. A escola pôde começar a ir para o mundo. Então, na hora que a escola criou um blog, na hora que ela começou, né, todos esses sistemas de Web 2 compartilhamento, ela, a escola, caminhando para o mundo, abrindo uma porta. Ok? E, basicamente, né, Mariana, o que a nossa amiga, a Beth, chama de web currículo, né, que é um conceito que a professora Elizabeth, né, Biancosini, da PUC São Paulo, introduziu há algum tempo. Bom, e o que nós estamos chamando de currículo 4G, a quarta geração do currículo de tecnologia na escola? É o dos dispositivos móveis, né, no uso para um, né, e muito assentado nos apps, né, no app. Inclusive, eu estava falando com o professor Fábio, né, nós temos agora, né, o segundo semestre do Congresso Brasileiro de Formado em Educação, vai ser em Minas, né, vai ser lá em Uberlândia, e eu sou um dos coordenadores do workshop de tecnologia móveis, e esse ano nós criamos a seção Aperitivos, né, que nós vamos abrir para que professores da educação básica, porque tem que acabar com essa mania de achar que congresso é só para professor da universidade, inclusive porque tem hora que esse da educação básica sabe mais do que a gente. Então é bom a gente ouvir e aprender com eles, né? Então nós vamos abrir aqueles professores, né, sejam estimulados a ir lá apresentar, né, as experiências que eles estão, né, vivendo com seus alunos na incorporação de aplicativos. E certamente estão fazendo, tem gente fazendo isso, a gente, né, não fica achando que só a universidade que está pensando nisso. Os professores da educação básica certamente estão pensando. Né? Então, são novos caminhos, tempos ampliados, é uma janela virtual móvel, porque com essa tecnologia móvel, né, essas janelas e portas andam comigo, aonde eu estiver, elas estão comigo. Né? E é o que a gente chamou de currículo da multipolaridade, porque, né, se era um lugar só, era a escola, depois ele foi bipolar, era a casa e a escola, e depois ele é multipolar. Onde é que está a aprendizagem? Está onde eu estou. Né? Basta que eu tenha uma conexão desse dispositivo. Então, na realidade, é um currículo em movimento. Sendo que a palavra currículo, na sua origem, quer dizer também correr. Né? Quer dizer andar, quer dizer caminhar. Né? Então, expande tempo e lugar, aprendizagem, contextos múltiplos. O que é o local da aprendizagem? É qualquer lugar onde esse indivíduo estiver.
com a possibilidade de se informar e se comunicar. Né? Então, é o que, por simplificação, nós estamos chamando de e-currículo. Né? O web dá sempre a noção do browser, né? Do navegador. Esse não, é através desses aplicativos que cada vez, né, são mais úteis. Por exemplo, se eu pegar o meu iPad ali, está ali o aplicativo do evento aqui. Ontem eu fiz questão, né, de carregá-lo lá. Okay? Então, aprendizagem é mudança. Né? Eu sempre digo para meus alunos, se você entrou numa sala de aula e saiu de lá do mesmo jeito que você entrou, você perdeu o seu tempo. Você não aprendeu nada. Né? Ela tem que mexer comigo, de alguma maneira. Né? Então, é mudança. Agora, como é que uma escola que não muda pode promover tanta mudança? Como é que uma escola imutável, né, assentada em paradigmas, né, muito antigos, pode resolver isso? A aprendizagem é na escola, sim, a aprendizagem é na escola. Mas a aprendizagem não é só na escola. Né? Antigamente fala assim, educação, né, familiar, educação escolar, criando, né, os territórios, aproveitando, né, o conceito que a nossa secretária apresentou aí. Mas acontece é que eu não posso mais entender que é só na escola que as coisas vão acontecer. Né? Então eu vou aprender na cidade, eu vou aprender onde eu estou, eu vou aprender no mundo, enfim. Né? Então o mundo é o grande espaço da aprendizagem. Mas tudo bem, você vai falar de educação escolar na escola, mas a escola pode entender que a aprendizagem está no mundo. Ou seja, o mundo da aprendizagem, ou seja, são mundos de aprendizagens que nós podemos oferecer aos nossos alunos. Essa nova escola tem que ser inteligente. Às vezes eu gosto muito do smart, né? O smartphone, né? O esperto, no sentido de ser esperto. A escola está precisando ser esperta. Ela está precisando ser malandra no bom sentido. Né? Inclusive para poder enxergar como é que está o descompasso. E ela tem competência para poder, né, chegar lá e ter qualidade. Então, essa nova escola inteligente vai mobilizar tecnologias móveis. A escola, né, do imobilismo que se movimenta. Né? Claro que nós temos que discutir essa legislação sobre celulares. Minas tem uma lei, acho que o Rio também tem. Minas está com vigor, com certeza, que proíbe o uso de celular na escola. Bom, proibir, porque ele pode perturbar a sala de aula, eu acho que tem que ser proibido qualquer coisa que perturbe a sala de aula. A conversa fiada, jogar papel um no outro, puxar cabelo um no outro. Tá certo? Ninguém tem o direito de perturbar o ambiente de aprendizado do outro. Então, se a pessoa se for fazer uma lista de tudo que é proibido, que é perdoado, nós vamos ter uma lei que não vai ter diário oficial que tem conta dela. Né? Então, nós temos que rever essa legislação. Tem atualmente um projeto de lei no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, que tenta modificar isso. Aí seria bom, porque seria uma lei federal, né? E o que essa lei propõe? Que os celulares sejam usados, autorizados quando em aprendizagem. Né? Quer dizer, quando mobilizados para a aprendizagem. Acabou meu tempo? Acabou? Bom, outra coisa que nós temos que matar. Na vida nós já estamos matando. E na escola precisa matar é essa falsa dicotomia offline e online. O aluno está online, até ele entrar para a escola. Ele entra para a escola e ele vira offline. Aí no intervalo ele vira online de novo. Depois da aula, ele volta para a aula, segunda parte, online, offline. Aí sai para casa e ele vira online. Para mim essa dicotomia está morrendo. Né? Hoje, na realidade, nós estamos convergindo para o online. Já não cabe mais essa distinção tão marcante que a gente queira dar. Né? E eu tenho uma aluna de doutorado também, que vai trazer experiência, né? Que ela está discutindo a nova aula, a aula que é online, a aula que mescla o online e o offline, o presencial e o à distância, porque esse é o que nós vamos ter que pensar rapidamente. Né? Então essa nova sala de aula tem que ser online. Isso significa o online, o offline, na medida em que se justifica. Né? A questão da escola passa pela sempre pela cidadania, nós temos que lembrar a questão da cidadania digital, né? Quer dizer, o direito ao acesso. E aí, né, é essencial que as políticas públicas, né, cuidem disso para nós, ok? Nós temos, né, dentro dali, nós temos a questão da comunicação digital, letramento digital, igualdade de oportunidades, isso tudo está lá nos princípios da cidadania digital lá da Unesco, né? E a atenção das políticas públicas. Né? Infelizmente, a gente vê no Brasil muitos movimentos, né? Ou seja, de políticas públicas que dão atenção a isso que é necessário. Dá tempo para falar da minha parte rapidamente? Não dá? Senhor secretário, acabou meu tempo. Pode? Bom, enquanto isso me decide, né? Bom, o que é a minha prática?
prática no presencial. Aí eu vou falar do presencial. Primeiro, os meus alunos usam smartphones, usam tablets em aula regularmente, apesar de ter uma legislação em Minas que proíbe. Ok? Como eu fui ler a legislação, não tem lá nenhuma sanção para mim. Eu não posso ser preso, não posso ser levado para depoimento, não posso ser nada. Ele foi bom. Então, enquanto eles vão estabelecer a minha penalidade, eu vou usando. Então, isso é regular. Eu tenho o que eu chamo de paperless class. Meus alunos não usam papel na sala de aula. É tudo em formato digital. Claro que a gente tem o problema do lixo digital, mas esse é outro lixo, né? E o BIOD, né? O Bring Your Own Device. Quer dizer, a minha preocupação sempre é que eu utilize recursos que eles possam, né, usar independente da plataforma que eles têm, iOS, Android, etc, etc. Né? Aí o que eu fiz? Eu tentei transformar o celular de perturbador a mobilizador da aprendizagem. Eu não comungo a ideia de que o celular está induzindo o aluno. O aluno está usando o celular porque ele não está aguentando a aula. A aula é chata. Antigamente a gente não tinha celular. Achava cabelo, mandava bilhete, jogava bolinha de papel. A gente fazia uma série de coisas quando a aula era chata, né? Vocês são mais jovens, vocês não fizeram essas bobagens que eu fiz, certamente, né? Mas o que acontece? Eu vou me distrair com algo para poder aguentar aquela xaropada. Não é mesmo? Eu espero que ninguém esteja se distraindo com o celular aqui agora. E tem um monte de gente, inclusive o Frank. Tá vendo? Esse é o meu problema. Não. O que? A bolsa? Boa desculpa. Aluno sempre tem uma boa desculpa, não tem? Vamos tomar com 8 avós para o jeitão trabalho. Então, eu transformei nisso, né? Então, durante a aula eles estão usando regularmente, né? E estímulos que eu faço através da tecnologia, eles são induzidos a resolver problemas, né? Uma série de questões são problemas. Eles lidam com análise de dados. Por exemplo, eles fazem pesquisa junto nas redes sociais e apresentam o resultado na forma de infográfico, né? Nesse site de compartilhamento, né? Eles sempre são colocados em questionamento. Eu falo que eu peguei. Acabou, né? Questionamento, produção, tiriri, code. Só rapidinho aqui. Aqui, se tivesse tempo, vocês iam instalar um aplicativozinho aí. Vocês iam focar aquela imagem ali, ok? Vocês iam ver o holograma de uma baleia jubarte pulando dentro de um ginásio de uma escola nos Estados Unidos. Mas não vai dar tempo, né? Os meus alunos produzem não holograma, eles estão produzindo realidade aumentada, né? Utilizando aqui, né? Era o Enigma. Bom, aqui as diretrizes da política, né, da Unesco. Não sei se vocês conhecem o documento, o uso de tecnologia móvel. Quem não conhece, por fineza, pega o QR Code, joga lá. É assim que eu faço com meus alunos, tá? Eles não precisam fotografar o quadro. Pega lá, deixa ele arquivado aí, e depois lê, na hora que estiver indo para casa, na hora do almoço, sabe? Naquele momento que quase não existe, se você não tiver nada para fazer, esse momento dificilmente existe. Lê esse documento, certo? Leva ele no consigo. Essa é como eu faço. O meu aluno está indo para casa, né, de metrô, de ônibus, ele pode estar lendo aquele documento que eu citei durante a aula. É bem melhor do que mandar ele copiar esse endereço enorme aí, né? Ok? Então, posso passar? Já acabou meu tempo, hein? Bom, aí era isso que eu queria. Eu tenho por hábito que meus alunos avaliem essa atividade, tá certo? Então, se vocês apontarem para ali, vocês vão encontrar um pequeno questionário que, se quiserem responder, responderão. Os barulhinhos que estão caindo, não precisa responder agora, ok? Ali é um pequeno questionário de avaliação dessa minha intervenção aqui hoje, ok? Não tem identificação, de modo que podem detonar. Eu não vou saber que o professor Frank está me detonando, porque não tem identificação de nome. No Enigma, né, você fica com tudo aquilo arquivado. A qualquer momento você abre aquilo e trabalha em casa, ok? Muito bem, já estourei o tempo, muito obrigado por tudo. Tchau. Professor, eu estou assim, dentro do mundo ideal, né? Uma formação boa na universidade, né? Com professores bem formados. Então, eu estou sentindo o seguinte, quer dizer, eu não vejo aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho falado, tenho feito artigos sobre isso, quer dizer, uma formação tem deixado a desejar. Só para dar um dado,
No final do ano passado, nós fizemos um concurso para professor do primeiro segmento, com formação universitária, exigência. De 8 mil professores que fizeram a prova, 431 passaram. De 2 mil e poucos professores de matemática que fizeram a prova, 146%. Quer dizer, e aí, essa formação da questão básica, né? Agora eu vou falar a questão da... Eles chegam completamente preparados, a questão tecnológica não se faz presente na universidade. A gente tem também uma população, mais de 13 alunos com deficiência, também isso não faz presente na universidade. Então as redes públicas estão sendo obrigadas elas a fazer esse papel de formação. Entendeu? Então é um complicador para nós muito grande com esse número de alunos. A gente criou essa escola de formação do professor Carioca para fazer frente, quer dizer, pelo menos se o professor entra na rede, para ele ter um chão. O que é uma boa prática de sala de aula, como é que se trata o aluno, como é que lida com o aluno, como é que faz o planejamento de sala de aula, como é que aproveita o tempo de sala de aula. Fora isso, e fora isso, a formação continuada, que é a função nossa. Mas eu acho esse descompasso entre a universidade e a rede pública, e a educação básica, enorme, enorme. Então o senhor forma um quadro ali que eu estou com inveja, entendeu? Onde está isso presente? E a gente tem essa questão, os nossos professores estão aprendendo muito com nossos alunos, porque é uma garotada muito mais antenada com essas. Então se faz, quer dizer, essa troca também é legal, quer dizer, o professor vê que ele não é o detetor, né? Saber essa troca é muito rica, muito criativa. E a gente aproveita aqui no Rio de Janeiro, esse espaço dos Análises é um dos grandes parceiros, né? Os alunos também saem dos mundos da escola e vão se apropriar da cidade, porque essa cidade inteligente. Mas é um pouco assim, universidade, por favor, a seu papel. Eu vou, o tempo está esgotado, vai ser interessante a me perguntar algumas perguntas. Eu peço que seja breve, tá, na colocação. Podem ser todas dirigidas à senhora secretária. Ou seja, está funcionando? A pergunta para a secretária, a senhora falou agora de câmera digital, né? E a senhora falou em portal e de locais em que os pais podem consultar a informação dos seus alunos. E a presença dos pais, né, é fundamental, lógico. Só que a pergunta é, esses pais, eles estão aptos a operar o digital para justamente se informar? E se não estão, o que se pode fazer nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: eu me surpreendi quando a senhora falou que as escolas, certas escolas, praticamente não tem um sinal de internet e tudo mais. Eu achava que as operadoras elas eram obrigadas a fornecer esse serviço nas escolas. Então, estou surpreso com isso. Eu proponho que mais duas pessoas que fazer a pergunta, talvez possa pegar outras perguntas, né? Porque ainda vai ter oportunidade, eu estou dizendo que respondem. Tá. Ok? Pergunta rápida, mas vou passar para. Quando eu pergunto, gostaria que todos refletissem, pensassem comigo, como eu pensei, os professores que foram suas referências enquanto nós éramos estudantes. Aí a pergunta é a seguinte: eu vi aqui que nós temos um foco muito grande na parte tecnológica, informação foi a palavra-chave, e eu vi que na realidade o que me pegou como hoje educador foi aqueles que me formaram. Eu não vi muita referência à formação. Eu acho que a essência da educação é formação, mais até do que informação. E aí, o professor como portal do mundo, o professor como referência, o professor como instigador, provocador. Então a pergunta é: o que nós fazemos por esse professor? Principalmente o que nós fazemos por esse professor, com esses salários que nós pagamos, e nós não conseguimos atrair as melhores cabeças para a educação. E quando eu vejo as referências em nível mundial, eu vejo que sempre temos escolas, modelos educacionais, onde o professor é referência nacional, inclusive em salários.
Bom dia, meu nome é Márcio, sou diretor da FAETEC e apresentador do programa Ciência e Movimento em Petrópolis. Um programa na área de Ciência e Tecnologia. Minha pergunta primeiro à professora Helena, indo já nessa linha da pergunta anterior, a gente não tem uma política ainda de professor com dedicação exclusiva. Eu acho que isso é uma falha nossa nas nossas escolas, porque os nossos professores acabam fazendo bico nas escolas públicas e vão ganhar o seu sustento justamente nas escolas particulares. Como é que o município tem visto essa questão da dedicação exclusiva dos professores em sala de aula? A pergunta para o professor Simão. A gente fala muito de tecnologia, a gente em sala de aula questiona a tecnologia, os novos avanços, os alunos ensinam os professores, mas existe um processo que existe a escola atual e a escola que nós queremos ter, uma escola mais moderna. E esse processo é um processo de mudança e de transição. Ninguém fala da formação dos gestores para fazer essa mudança. Então, como é que o senhor vê essa questão de preparação dos gestores para justamente fazer essa mudança de uma escola tradicional para uma escola nova? Inclusive, eu queria saber da professora Helena como é que está a qualificação dos gestores das escolas, como é que eles são formados, se são indicados politicamente, se tem concurso para gestores das escolas. Então, essas são as minhas perguntas. Obrigado. Só uma última pergunta, gente, eu peço que seja bem breve, porque nós já estamos falando. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu gostaria de levantar uma questão aqui, que é uma demanda tratada em outros painéis em relação ao ensino de programação e lógica na educação básica. É um tema que futuramente vai ser muito necessário em todas as áreas do conhecimento e como ele pode ser implementado na visão de vocês na educação básica e também o engajamento de vocês na análise da base nacional curricular em relação a esse tema. Alguns países já até adotam, né, no currículo o ensino de lógica e programação. Obrigado. Vou começar a responder pela última. Nós temos professores, desde 2010, professor, respondendo a sua, de 40 horas de dedicação. Nós fizemos um concurso, fizemos uma tentativa de dedicação exclusiva, mas os professores pediram para que não fosse, porque como você é professor 40 horas, você ainda tem um professor que pode trabalhar no PEJA. Então, se fosse dedicação exclusiva, ele não poderia trabalhar à noite do Estado, poderia trabalhar à noite em outros locais, entendeu? Então, nossos professores, desde 2010, todos os concursos foram 40 horas. E esses professores, via de regra, estão lotados em uma única escola. Mas eles têm ainda a possibilidade de trabalhar a mais em outro horário. Quer dizer, isso não foi, essa dedicação exclusiva foi rejeitada pelos professores. Quanto à questão salarial, nós estamos pagando hoje no Brasil o maior piso salarial. Nós estamos para o professor 40 horas iniciante, aquele professor que entrou, né, depois dos triênios, vem a formação, cerca de R$ 5.500 para o professor 40 horas. Em termos de Brasil, é um salário. O professor sempre vai ganhar aquilo que ele merece, porque o professor sempre, eu sou professora aposentada da rede, acho que agora tem a ver a questão de orçamento, de teto, então acho que em termos de possibilidade de orçamento, o Rio de Janeiro oferece os melhores salários. A questão da comunicação do portal é o seguinte, o portal, essas questões são muito básicas, se o pai quiser saber. Agora também, o pai é um dos acessos. O pai tem escola, onde ele pode se dirigir a hora que ele quiser para atendimento. Quer dizer, o portal é um facilitador dele ter esse contato. Então é uma questão muito básica, entendeu? E a própria escola pode orientar esse pai como ter esse acesso de forma simplificada, de forma de aprender um pouco. Então a própria escola também orienta. Outra questão que o senhor tinha falado. Iluminação das escolas. Ué? A gente tem áreas da cidade, quer dizer, não é questão da escola, são áreas da cidade onde a velocidade é muito ruim. Então são questões de áreas, não é a escola em si, é onde a escola está localizada. Tá? Aí a questão da formação, o senhor tinha falado, não era? O senhor tinha perguntado a respeito. Eu já tinha acabado de falar isso, né? Quer dizer, era uma questão que essa formação não nos compete, a formação do professor vem formado pela universidade, nos compete fazer atualização constante, porque o conhecimento avança, e eu sempre estou pedindo, eu tenho me reunido com diretores de faculdade de educação, para fazerem a questão da formação do professor sabe chegar mais bem formado. Agora, a gente criou a escola de formação para isso,
para fazer essa formação continuada, para fazer esse inicial do professor que entrante na rede, entendeu? Para dar chão a esse professor, mas isso é um peso que está caindo sobre a gente, entendeu? Porque isso é uma função da universidade. Aí tinha... Qual era a sua questão? Isso também aí não nos cabe, quer dizer, eu acho que o professor tem que vir com esse conhecimento, e evidentemente a gente vai fazendo a formação continuada, mas esse conhecimento, ele deveria vir para nós, e aí a partir daí, né, esse professor ampliar a sua escola esse conhecimento. Sendo breve também. O nome do professor aí eu não consegui anotar. Renault. Que nem o carro. Professor Renault, essa questão da formação do professor, quando a secretária respondia agora, eu me lembrei daquela pesquisa da Bernadette Gatti, né, professor do Brasil, que ela mostrou o seguinte, que as escolas que formam professores ensinam tudo para eles, menos como é que lidam com o aluno. Então, enquanto nós não ensinamos para esse menino como é que vai lidar com o aluno, eu acho que aí tem algumas iniciativas que infelizmente não são para todos, como por exemplo o PIBID. O PIBID eu acho um projeto fantástico, né, porque põe o futuro professor em contato com aquela dura realidade da escola. Né, então, eu acho que tem que... Agora, o problema é que tem que sentar com o pessoal da universidade, que é ela que faz o currículo, ela tem autonomia, né? Ela decide o que ela vai fazer, o que ela não vai, e combinar com esses professores. Olha, vocês não estão formando professor aqui, porque os resultados de concurso que a secretária mostra são assustadores. Né? Então, quer dizer, nós não temos professor que, possivelmente, nesse concurso com esse professor, ele não teve que mostrar domínio de tecnologia. Possivelmente, ele teve que mostrar que ele sabia matemática. E não conseguiu mostrar. Né? Então, isso é sério. Agora, também a gente tem um ciclo complicado. A atividade profissional é estimulada, notadamente na educação básica. Né? Aí, quem vem ser aluno das licenciaturas são geralmente alunos que sem possibilidades, né, de entrar em outros cursos, né, aquelas formações. Porque hoje, de repente, na universidade, tudo virou nobre. Tudo é formação nobre, menos a licenciatura. Né? Então, tudo é formação nobre. Qualquer coisa. Eu tenho um filho que fez relações internacionais, isso é nobre. Agora está estudando direito, isso é nobre. Entendeu? E agora, pergunta se ele é filho de casal de professor. Pergunta se ele quer ser professor. Não quer de jeito nenhum. Né? Ele fala assim, eu não sou doido. A sorte dele é que eu fui doido, aí a mãe dele eu encontrei, foi minha aluna, e nós juntamos a doideira toda e saiu ele. Mas eu não. Professor Portal do Mundo, eu acho que o professor, ele tem um pouco ser isso, eu concordo com o senhor, mas ele tem que abrir e mostrar que existe um mundo. Agora, quando o professor se fecha na sala de aula, se fecha em torno dele, ele perde o significado. Professor Márcio, a questão do FATEC, a questão do gestor, eu acho com atenção, por exemplo, o próprio Proinfo, em algum momento na sua história, constatou isso, que não adiantava ficar qualificando professor se não qualificasse gestores, porque muitas vezes os gestores eram os entraves. Né? Eu dou a minha muito humilde contribuição, não tão inteligente quanto eu gostaria que fosse, no momento em que eu atuo hoje mais em disciplina de distância na formação de pedagogos. Né? Boa parte deles será gestor de escola. Então, eu acho que é uma mudança. Né? Eu fico muito confortável em dizer, porque é um negócio, tem alguns professores na universidade que são muito velhos, muito antigos, entendeu? Eu, como sou muito jovem, né, eu tenho só 67 anos, tenho só 43 anos que eu trabalho na PUC, então eu vim com um pensamento diferente, observou? Então eu não posso ficar culpando aqueles velhos de 40, 30 anos que estão lá fazendo a formação antiga. Né? Eu os respeito muito, não brigo com eles. A questão do Gustavo, a questão dessa demanda, né, do ensino de programação, ela é muito interessante, tem muita ferramenta interessante para usar. Eu lembraria aqui, por exemplo, agora, o Scratch, por exemplo, né? Uma versão, vamos dizer assim, né? Muito interessante do Logo. Agora, o que eu entendo também é o seguinte, que isso tem que estar na formação inicial do professor, correto? Para que ele venha para a educação básica, as competências, porque o que as secretarias de educação estão fazendo é formação inicial em tempo de continuada. Elas estão dando formação que deveria estar na universidade e não tempo disso, quer dizer, como o professor está atrasado, é um professor obsoleto, como diria o Valente, né? Ela tem que fazer isso. Então, e nunca conserta. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma palestra do Proinfo
Eu chamei a atenção o seguinte: o que o Proinfo levou para capacitar em 4 anos eram os professores que a universidade forma em 1. Quer dizer, não tem Proinfo que dê conta de capacitar. Então, eu acho que é uma mudança da universidade. A universidade tem que ser cobrada a responsabilidade. Ela tem autonomia, mas ela tem autonomia para fazer o que é necessário para a educação do país. Porque ela está lá porque existe essa educação. Agora, o que eu acho que tem que fazer é que esses professores instrumentais, porque se você me perguntar, você é a favor de criar uma disciplina disso? Não, não sou. Chega de criar disciplina na universidade, na escola. Ninguém aguenta, qualquer dia vai ter 30 minutos de hora de aula. Vai ter que caber 60 disciplinas. Agora, se o professor sabe lidar com isso, o professor de matemática, e lógico que não está só na matemática, né, o professor da geografia, o professor da história, ele vai desenvolver essas possibilidades. Né? Agora, é claro que aí, de novo, olha, a gente fica confortável em ser da universidade e falar que ela falha. Né? Ela continua falhando porque ela não dá isso. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser feito, pensar logicamente, pô, não dá, né, para existir sem lógica. Né? Então, agora, o grande problema é isso. E alguém fez a pergunta de $1 bilhão. Como é que a gente resolve o problema dos salários dos professores? Essa é a pergunta. Se eu soubesse, eu não daria de público aqui agora, eu procuraria os senhores gestores e venderia a ideia. Eu só a professora Helena pediu para complementar aqui logo. Eu não respondi a questão dos gestores da rede pública, né? Então, nossos diretores, eles fazem por várias etapas. Eles são concursados, quer dizer, os professores, nós fizemos em 2011, abrimos um grande curso para gestores. Qualquer professor, qualquer pessoa na rede que quisesse um dia, não precisava nem ser para cada eleição. Havia eleição em 11, que quisesse ser diretor, fizesse um curso, fizesse depois uma prova, depois ele tinha que organizar um projeto pedagógico para a escola que ele quisesse dirigir. E aí, depois desse curso, ele passava pela prova, e aí apresentava e passava por uma banca, formada por pessoas de diversos níveis da secretaria, apresentava seu projeto pedagógico, em sendo aprovado, e ele ia então para a votação na escola. Quer dizer, quem elege no final do processo, quem elege o professor, é a comunidade escolar. E nós, também nesse período, nós fizemos uma modificação, porque antigamente votos de professores e funcionários tinha maior peso. Então, cada cabeça um voto. Então, votos de pai, de funcionário, de aluno, de 5º ano em diante, tinha o mesmo peso. Então, o professor passando por todas essas etapas, ele ia para a votação, apresentava para a escola onde quisesse ser diretor, apresentava a sua proposta, ele e outros tantos, e ele finalmente era eleito pela comunidade escolar. Isso por um período de 3 anos. A cada 3 anos a gente refaz esse processo. Eu queria então, aqui para terminar, agradecer muito, né, a oportunidade de estar com duas pessoas que têm um comprometimento com a educação, porque eu acho que isso é o que está faltando, que as pessoas realmente abracem, né, essa questão maior para o ser humano, que é a educação, que é o conhecimento, que é o que nos traz autoestima, que nos dá caminho para ser feliz. E eu acho que é aí que mora, que temos um gargalo, principalmente em relação à universidade, quando a gente vê uma coisa meio de cabeça para baixo. Falo também porque sou pesquisadora, sou professora, e sei que, infelizmente, muitos de vocês que estão na sala de aula, tá, são abordados como assim, meio que sistematizar uma prática de vocês, quando devia ser o contrário. Vamos então no diálogo, tão falado diálogo do conhecimento, e a partir dali, sim, uma reflexão que o professor universitário tem, porque debruçou sobre isso. Então, produzir alguma coisa que traga com criatividade, né, e não uma estatística, porque eu quero um trabalho, porque eu vou para um congresso, porque eu vou ter uma bolsa do CNPq, da CAPES e da FAPERJ, que infelizmente isso está muito invertido e isso tem causado um prejuízo imenso. Nós temos que ter comprometimento e compromisso com o nosso papel na sociedade. E aqui, na hora que eu escolhi 2 pessoas, né, contra 2 pessoas que a gente tem compromisso, comprometimento, e que eu acho que é essa mudança que nós estamos precisando, Helena, para realmente chegar aí a um denominador comum de sucesso do país, que vai ter que ser através da educação. Muito obrigada a todos. Eu não contei a história de vocês, vou contar agora. Eu durmo com a professora de escola pública. Como não dou conta de fazer muita coisa, a gente conversa sobre educação.